Está no ar, resumindo o mundo. Sabe aquela sensação esquisita, né? Quase um arrepio assim na mente, de estar vivendo algo totalmente novo, mas ao mesmo tempo ter uma certeza que perturba. Eu já estive aqui e já fiz isso. Nossa, sim. Quem nunca, né? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa experiência intrigante, o déjà vu. Um tema fascinante. E olha, a gente separou um material bem legal para essa conversa. Tem artigos da Wikipédia, que dão aquele panorama geral, sabe? Tem também um texto ótimo do portal Em Vivo, lá da Fiocruz. Ah, o Em Vivo é excelente. Sim. E também demos uma olhada no site da UNICA, que é a Unidade Integrada de Crise e Apoio à Vida. Eles trazem uns insights importantes. Boas fontes. A ideia aqui é tentar desvendar um pouco esse fenômeno. O que será que a ciência já sabe sobre as causas? Tem tipos diferentes e um ponto-chave. Quando que essa sensação pode ser, na verdade, um alerta para algo mais sério? Exato. Porque, afinal, acho que muita gente já passou por isso, né? Essa estranheza de sentir que uma cena inédita parece repetida. E é impressionante como isso é comum. Os números variam um pouco, mas as estimativas falam que algo entre 60%, talvez 80% das pessoas já tiveram essa experiência. É muita gente. Muita gente. E tem um detalhe curioso. Parece que é mais frequente na galera mais jovem, ali entre os 15 e 25 anos. Ah, interessante essa faixa etária. Sim. E embora pareça uma coisa meio mágica, sei lá, misteriosa, a neurociência tem se debruçado bastante sobre isso. As explicações geralmente apontam para o jeito como a nossa memória funciona e como a gente percebe o tempo, a realidade, é complexo. Então, para a gente começar a organizar as ideias, o nome déjà vu é francês, né? Significa já visto. Isso. Quem colocou esse nome em jogo foi um pesquisador francês, Émile Boirac, lá no finalzinho do século XIX. Mas o ponto central mesmo, que as fontes descrevem bem, não é só reconhecer algo familiar, tipo, acho que já li esse livro, não é isso. Não, é diferente. A estranheza, sabe? Quase como um bug na nossa percepção. Sentir que uma situação presente, que a gente sabe racionalmente que é nova, já foi vivida. Nos mínimos detalhes. Exatamente nos mínimos detalhes. É isso que define. E tem gente que relata até uma coisa mais bizarra ainda, né? A impressão de que sabe o que vai acontecer no segundo seguinte. Isso é muito doido. Nossa, sim. E essa tensão que você descreveu é o coração do déjà vu. De um lado, essa sensação fortíssima de familiaridade, do outro, a nossa razão falando, não, peraí, isso é impossível, esse momento é agora, é o único. É um conflito interno, né? Um conflito cognitivo bem específico. E vale só uma nota rápida. O termo déjà vu às vezes aparece na psiquiatria para descrever comportamentos repetitivos, por exemplo, no toque, onde a pessoa busca reviver certas sensações. Mas o nosso foco aqui é essa experiência neurológica que quase todo mundo tem ou já teve. Entendi. O foco é a sensação comum. Isso. E essa história da previsão, mesmo que seja só uma ilusão passageira, só joga mais lenha na fogueira do mistério que intriga os cientistas. Total. E sobre as causas, o que a ciência diz? Eu li numa das fontes, acho que foi na Wikipedia, sobre uma teoria mais antiga que ligava isso aos tipos de memória. Imediata, curto prazo, longo prazo. Ah, sim. Essa é clássica. A ideia era tipo, como se a informação do agora, do presente, desse um pulo, sabe? Pulasse a memória imediata e fosse direto para a memória de médio ou longo prazo. Exato. Um desvio no caminho. E aí, por isso, viria a sensação de já vi isso, já vivi isso, porque o cérebro estaria lendo o presente como se fosse uma lembrança antiga. Isso ainda vale? Olha, essa teoria que foca só no armazenamento da memória, ela foi uma das primeiras hipóteses importantes, claro. Tentava achar o erro ali. Mas, assim, pesquisas mais recentes trouxeram uma perspectiva que, nossa, meio que vira essa ideia de ponta cabeça. Ah, é? Como assim? Tem um estudo que chamou muito a atenção, foi feito na Universidade de St. Andrews, lá na Escócia. O pesquisador principal é o Akira O'Connor. Eles tiveram uma sacada genial de tentar induzir o déjà vu em laboratório. Induzir? Mas como? Isso não acontece do nada? Pois é, esse é o desafio. Mas eles foram muito espertos. Eles apresentavam listas de palavras que eram relacionadas por um tema. Por exemplo,
cama, travesseiro, sonho, noite. Uhum. Só que eles deixavam de fora, de propósito, a palavra-chave mais óbvia. Nesse caso, seria dormir. Ah, entendi. Depois de umas tarefas para distrair, eles perguntavam direto: vocês ouviram a palavra dormir na lista? E aí as pessoas sabiam que não tinham ouvido. Mas o contexto forte das outras palavras criava nelas uma sensação de familiaridade muito intensa, só que errada. E elas mesmas identificavam: nossa, isso parece um déjà vu. Que sacada! Criaram a sensação de, poxa, eu deveria ter ouvido, mas não ouvi. Faz sentido. E o que os exames de imagem mostraram enquanto elas sentiam isso? Viram o hipocampo acender a área da memória? Então, aí que veio a grande surpresa. Eles usaram ressonância magnética funcional, o fMRI, né? E a expectativa era essa: ver atividade forte nas áreas de memória, tipo o hipocampo, mas não foi isso que brilhou no exame. Não? E o que foi, então? O que mostrou mais atividade foram as áreas frontais do cérebro. Essas regiões são mais ligadas à tomada de decisão, resolução de conflitos, basicamente o comando central do cérebro, entende? Espera aí. Então não seria um erro na gravação da memória, mas sim o cérebro, tipo, se checando? Fazendo uma verificação. Essa é a interpretação que o pessoal de St. Andrews propôs, e que é bem revolucionária. O déjà vu não seria um sinal de falha na memória, mas sim um sinal de que o sistema de verificação de erros da memória está funcionando direitinho. Caramba, o cérebro detecta uma inconsistência, tipo: opa, isso aqui tá parecendo familiar, mas os meus registros dizem que é novo. E essa detecção do conflito é que geraria a sensação estranha do déjà vu. Que doido isso! Seria, paradoxalmente, um sinal de que o seu sistema de checagem de memória está saudável, está atento. Nossa, isso muda tudo. Deixa de ser um bug para ser quase uma feature de segurança do sistema. Faz muito mais sentido até. E o artigo da Em Vivo, com a doutora Thaisa Ferrari Marinho, ela menciona outras teorias também, né? Elas batem com essa ideia ou são diferentes? Sim, a doutora Thaisa faz um bom resumo de outras linhas que ainda circulam e que, de certa forma, podem até complementar essa visão. Por exemplo, ela fala da teoria da discrepância da memória, que é mais próxima daquela ideia original de um erro no processamento, né? O novo sendo tratado como antigo. Certo. Tem também a teoria da dualidade do processamento. Essa sugere que talvez haja uma pequena dessincronia, um atraso mínimo entre o sistema que reconhece algo muito rápido e o sistema que busca os detalhes, o contexto da memória. Um chegaria um tiquinho antes do outro, e isso causaria estranheza. Interessante também. E ela cita também a teoria neurológica, que já faz uma ponte mais direta com a possibilidade de pequenas descargas elétricas anormais, principalmente em áreas temporais do cérebro. E isso nos leva a conexão importante com a epilepsia, que a gente vai falar mais. Entendi. Então talvez não seja uma única causa, né? Podem ser diferentes mecanismos contribuindo dependendo da pessoa, da situação. Faz sentido. Algo tão complexo deve ter várias camadas mesmo. E esses estudos da base cerebral, eles já vêm de um tempo, né? Acho que o material da Em Vivo fala de uns experimentos mais antigos. Exato, exato. Já lá nos anos 50, teve um neurocirurgião muito famoso, o Wilder Penfield. Ele fazia cirurgias em pacientes com epilepsia que precisavam ficar acordados durante o procedimento. Nossa! E ele descobriu que, ao estimular eletricamente certas partes do lobo temporal desses pacientes, ele conseguia induzir sensações muito parecidas com déjà vu, ou então lembranças super vívidas. Que incrível! Foram passos fundamentais para começar a mapear quais áreas do cérebro estão envolvidas nessa sensação de familiaridade, na memória, na nossa percepção do tempo. Entendido. Agora, uma coisa que achei bem legal foi descobrir que essa sensação não é toda igual. A Wikipédia traz uma classificação de um pesquisador, Arthur Funkhauser, que divide a experiência em tipos. O mais comum, parece, é o déjà vécu. Ah, sim, o já vivido. Isso, já vivido. E a descrição é bem forte. A pessoa sente que tudo que ela vê, ouve, sente, até os pensamentos que passam pela cabeça, tá se repetindo igualzinho. E às vezes vem junto aquela sensação de saber o que vai acontecer em seguida. É a experiência mais completa, né? Parece que sim. As fontes dizem que, tipo, 1/3 das pessoas já teve isso, com aquele pico lá nos 15, 25 anos. E que pode ser tão marcante que a pessoa lembra por anos.
E é importante diferenciar, não é achar que sonhou ou que leu algo parecido. É a convicção, ali, no momento, de estar revivendo o presente. Perfeito. O déjà vu é essa imersão total que envolve o desenrolar do tempo mesmo. Aí o Funkhauser descreve um outro tipo, o déjà senti. Já sentido. Exato, já sentido. Nesse caso, o foco é mais interno, mais mental. É a sensação de que um sentimento específico ou um pensamento já foi experimentado antes, exatamente do mesmo jeito. Ah, mais sutil então. Geralmente é mais fugaz, sim. E muitas vezes a pessoa nem lembra dos detalhes depois. A fonte até cita um trabalho clássico de um neurologista, John Hewlins Jackson, que descreveu um paciente com epilepsia psicomotora. Esse paciente relatava justamente isso. Uma sensação súbita de familiaridade mental, a consciência de que era algo estranho, meio fictício, e depois a dificuldade de lembrar o que tinha disparado aquilo, qual palavra ou pensamento. Entendi a diferença. E tem um terceiro que dizem ser mais raro ainda. O déjà visité. Já visitado. Esse é curioso. Esse é bem específico, né? Ligado ao espaço físico. É a pessoa ter a sensação inexplicável de conhecer um lugar novo, mas conhecer em detalhes geográficos, saber se orientar, ter uma familiaridade com o espaço, mesmo tendo certeza absoluta de que nunca pisou ali antes. É bem intrigante. A Wikipédia até lista umas explicações que as pessoas costumam dar para isso, né? Tipo, lembrar de um sonho muito vívido, ou de ter lido uma descrição super detalhada num livro. E, claro, tem as interpretações mais esotéricas, tipo reencarnação, viagem astral. A fonte só menciona, né? Sim, ela lista as explicações populares ou históricas. E tem os relatos famosos associados a isso, tipo do escritor Nathaniel Hawthorne, que reconheceu umas ruínas de castelo que ele nunca tinha visto, mas depois descobriu que um poeta tinha descrito aquilo séculos antes. O Carl Jung também falou de sensações parecidas. A distinção que o Funkhauser faz é útil para a gente pensar sobre isso. O déjà vu está ligado mais a eventos, a processos que acontecem no tempo. Já o déjà visité está ligado a lugares, a dimensões espaciais, geográficas. Ah, boa. Um é sobre reviver um momento, o outro é sobre reconhecer um lugar. Faz sentido. Exatamente. Essa separação ajuda a entender melhor. E além do déjà vu em si, tem uns fenômenos que são meio que o oposto, né? A Wikipédia fala do jamais viu. Ah, o nunca visto. Isso é estranho mesmo. Nossa, muito. Imagina olhar para algo super familiar, sei lá, uma palavra que você usa todo dia, o rosto de alguém próximo, um lugar que você frequenta sempre, e de repente ter uma sensação perturbadora de estranhamento total. Como se você estivesse vendo aquilo pela primeira vez. A razão sabe que é familiar, mas a sensação é de novidade completa. Deve ser muito desorientador. É uma experiência bem desconcertante, sim. O jamais vu, embora seja raro acontecer espontaneamente na população geral, ele é interessante para os neurologistas, porque ele pode aparecer associado a algumas condições, como certos tipos de amnésia, ou, de novo, pode ser um sintoma em alguns tipos de epilepsia. Entendi. E tem mais um nessa linha do quase lá, o presque vu. Quase visto. Isso. É a famosa sensação de estar na ponta da língua. Ah, clássico, quem nunca? Pois é. Aquele sentimento frustrante de que a informação, uma palavra, um nome, uma lembrança, tá quase vindo, mas escapa no último segundo. É super comum, claro. Mas, se acontece com muita frequência ou de forma muito intensa, também pode levantar algumas questões sobre o funcionamento do lobo temporal ou até estar ligado a quadros epilépticos em alguns casos. Certo. Bom, a gente explorou bastante o que é, os tipos, as teorias, mas acho que a pergunta que fica para muita gente é: tá, beleza, tive um déjà vu. E agora? Preciso me preocupar? É a pergunta de milhões. Exato. E as fontes, tanto a da Unica quanto a da Em Vivo, elas são bem claras em dizer que, assim, na imensa maioria das vezes, o déjà vu é normal.
é uma experiência benigna. Tranquilamente. Acontece de forma isolada, dura só uns segundos, talvez fique um pouco mais frequente se a pessoa está mais cansada, estressada, ansiosa. O próprio fato de ser tão comum, como você disse no começo, já reforça essa ideia de normalidade, né? Exatamente. A mensagem principal para a maioria das vezes que acontece é: calma, é só o cérebro sendo cérebro. Mas dito isso, é fundamental saber identificar quando essa experiência deixa de ser só uma curiosidade neurológica e vira um sinal de alerta, algo que merece uma investigação médica. Certo. E quais seriam esses sinais? As fontes são bem consistentes nisso. Primeiro, a frequência. Se o déjà vu começa a acontecer muitas vezes, repetidamente em períodos curtos. Segundo, a duração. Se a sensação se estende, se prolonga por mais do que aqueles segundos fugazes. E talvez o mais importante, se o déjà vu vem acompanhado de outras sensações ou sintomas estranhos. Que tipo de acompanhamento seria preocupante? Olha, as fontes listam alguns bem específicos. Por exemplo, sentimentos muito intensos e que não combinam com a situação, como um medo súbito avassalador ou um acesso de raiva do nada. Nossa! Sensações físicas também, como um mal-estar no estômago, tipo uma náusea, ou um aperto na garganta. Sintomas que a gente chama de autonômicos. O coração disparar do nada, sentir palpitação, ficar pálido, suar frio. Entendi. Ou até mesmo a pessoa ter movimentos involuntários, tipo ficar mastigando ou estalando os lábios sem perceber. E um sinal de alerta bem importante é se o déjà vu acontece junto com alguma alteração ou perda de consciência, mesmo que seja muito rápida. O material da Unisca também falava de uma ligação com enxaqueca, né? Sim, bem lembrado. Eles mencionam um ponto importante. Para algumas pessoas que têm enxaqueca com aura, Aqueles sintomas que vêm antes da dor? isso, aqueles sintomas neurológicos que avisam que a dor de cabeça está chegando. Para essas pessoas, o déjà vu pode ser parte dessa aura. Pode vir junto com sintomas visuais, luzes piscando, pontos cegos, visão embaçada ou outras sensações estranhas antes da dor de cabeça começar de fato. Faz sentido essa conexão. Então, o resumo da ópera é: se o déjà vu é muito frequente, se ele dura muito, ou se ele vem consistentemente junto com essas emoções intensas, esses sintomas físicos, alteração de consciência, ou se está ligado a um padrão de enxaqueca com aura, aí a recomendação é clara: procurar um neurologista. Para investigar melhor. Exatamente. Porque a principal preocupação nesses casos mais complexos é que o déjà vu possa ser, na verdade, uma manifestação de crises epilépticas, especialmente aquelas que começam no lobo temporal, que é uma área do cérebro super importante para a memória, para as emoções e para essa própria sensação de familiaridade. Entendido. Então, para a gente amarrar tudo isso, o déjà vu é essa experiência do cérebro que é super comum e intrigante. As teorias mais novas, tipo aquela do estudo de St. Andrews, sugerem algo fascinante, né? Que talvez não seja nenhum erro de memória, mas sim um mecanismo de checagem do cérebro funcionando. É uma reviravolta interessante. Vimos que tem tipos diferentes, o vécu, o senti, o visité, e que tem os primos dele, como o jamais vu e o presque vu. Então, o que tudo isso significa, né? Basicamente, que na maioria das vezes é só uma peculiaridade do nosso cérebro inofensiva. Isso, uma piscadela do sistema. Mas, como tudo na saúde, é super importante prestar atenção nos sinais que podem indicar que tem algo mais sério ali que precisa de uma avaliação médica especializada. Precisamente. E talvez, sabe, para a gente fechar, fica uma reflexão que sai um pouco dessa nossa análise toda. Pensa nesse choque que o déjà vu representa, né? Essa colisão entre um sentimento tão vivo, quase inegável, de familiaridade e o nosso conhecimento lógico, racional de que a situação é completamente nova. É verdade, é um conflito gritante. O que será que essa experiência tão particular, essa pequena falha na Matrix que a gente tem de vez em quando, pode ensinar pra gente sobre as formas tão complexas e às vezes até contraditórias como o nosso cérebro constrói a nossa sensação de realidade, a nossa percepção do tempo, do reconhecimento, a cada instante. Nossa! Profundo isso. Como esses sistemas que a gente tem dentro da cabeça, um que sente o mundo e outro que sabe sobre o mundo, interagem
tão profundamente. E como às vezes, como no déjà vu, eles parecem entrar num conflito breve, mas que talvez revele muito sobre como a gente funciona. Fica aí algo para a gente pensar, né? Sobre a própria arquitetura da nossa consciência.